Agora a gente está falando tanto de ideação suicida, a pessoa que tem o ato, como nós, né, conseguimos ajudar uma pessoa que tem uma ideação suicida, quais são os meios e formas que você, as pessoas que nos assistem ou ouvem, conseguem ajudar. Por exemplo, descobriu-se que o meu vizinho, ele tem ideação suicida, ele tentou suicídio, ele foi um tentante ali de suicídio, e fiquei chocado, fiquei abalado e me empatizei por ele. O que eu faço? Tem um médico psiquiatra da Unicamp chamado Neuri Botega. Ele é uma baita referência no campo da suicidologia. E ele costuma dizer que o suicídio é um fenômeno, na verdade, uma epidemia silenciada e silenciosa. Né? Então a gente percebe que se é uma epidemia que é silenciada e silenciosa, talvez uma das ferramentas que a gente tem, um dos dispositivos que a gente tem para trabalhar essa temática é a escuta. Sim. A escuta talvez seja o maior dispositivo e ferramenta que a gente tem de prevenção ao suicídio. Logicamente, escuta também, de certa forma, a escuta empática pressupõe acolhimento, né? Não é só uma escuta, é uma escuta com acolhimento. Desculpa interromper mais uma vez, que você acabou de falar agora há pouco, que nós estamos gritando, ninguém está se ouvindo. Quando alguém para ouvir, né? Então já se, opa, você está ouvindo? Você está me ouvindo? A pessoa já fica feliz. Você está me ouvindo mesmo? Você perguntou se eu estou bem, mas se eu estou bem não por educação, mas porque se eu estou bem mesmo. É tipo isso. Exatamente. Eu lembro que no Centro de Valorização da Vida, o CVV, existia até um curso de escutatória. A gente fala muito de oratória atualmente, mas existia um curso de escutatória. Legal. Exatamente porque a escuta hoje é um artefato raro. Né? Artefato raro, é verdade. Então é importante que em algum momento a gente possa oferecer escuta. É claro que nem todos nós estamos habilitados e qualificados para ter uma escuta específica para um tipo de sofrimento como esse. Mas o acolhimento todos nós podemos conceder. Então é importante que a gente tenha ciência disso. Certo. Agora eu vou, talvez, potencializar a pergunta. Como é que eu posso acolher? Além da escuta. Sim, eu acho que assim, quando a gente está falando sobre sofrimento, a gente está falando de um afeto que muitas vezes ele primeiro não é nem identificado, a gente não consegue nem identificar o nosso sofrimento. Eu acho que o primeiro passo é ajudar a pessoa a identificar o que está acontecendo com ela, o sofrimento que está aparecendo. Você falando isso agora me fez lembrar, na época que eu atendi algumas pessoas que tinham ansiedade a nível hard, assim. E aí, algumas pessoas perguntavam o que você tem, a pessoa falava, não sei. E é exatamente isso, ela não sabe o que tem. Estou falando da ansiedade, mas também a depressão é a mesma coisa. Se você perguntar para um cara que tem depressão, ou outra pessoa que tem tido ideação suicida, se você perguntar para ele o que ele tem, ele não sabe. O que eu tenho que fazer? Às vezes é só ouvir, ou só estar lá, ou ajudá-lo a entender o que ele tem. Né? Mas não, acho que é aí que nós entramos num contraponto, que as pessoas já vêm com o intuito de julgar. Ou, igual você falou, falta de fé, falta de Deus, falta de força. Sim, né? Sim. Não, e pior, às vezes a gente acha que tem a solução para o sofrimento do outro. Né? Já vem com a cartinha pronta ou não. Eu fiz isso, resolveu. Exatamente. A gente entra com uma série de prescrições. Olha, faça isso que vai dar certo, que você vai melhorar. E o acolhimento não é exatamente prescrição ou solução para um sofrimento. Às vezes é entender que a pessoa identificou o sofrimento, mas ela não tem uma solução clara ali no momento. Sim. E ela vai encontrando essas potencialidades e possibilidades de enfrentamento ao longo, né, do tempo. É claro que é necessário uma escuta qualificada, e por isso que a gente fala sobre a presença de um profissional da psicologia, da psiquiatria, profissionais da assistência, enfim, nós temos aí uma gama que nós podemos pensar. Mas é importante entender que o acolhimento ele começa simplesmente na escuta. Exato. Aí, por exemplo, esse meu vizinho teve ideação suicida, eu me empatizo dele, vou lá, ouço ele, entendendo que ele teve ideação suicida, pergunto se, por exemplo, ele faz terapia ou não. Se não faz, você não quer ir pra terapia, amigão? Tal, posso ir com você. Então, posso tentar viabilizar, contratar algum profissional, tal, etc, para ver se isso rola, né? Exatamente, são diversas possibilidades que a gente acaba identificando e que isso nos ajuda a entender que também, até mesmo o processo de acolhimento e de escuta não é simplificado. Né? Não é simplesmente, a pessoa tem ideação suicida, certo, agora já sei o que devo prescrever para ela. Né? Não é simples assim. Até mesmo nisso a gente precisa ter um certo cuidado.
O sofrimento de cada um é muito subjetivo. Sim. Então a gente precisa entender que isso faz parte também do nosso processo de acolhimento. Sim, até porque, agora falando nós como psicólogos aqui, eu não sei se você já deve ter ouvido um monte de gente falar disso, mas quantos pacientes já vieram e falaram assim, eu tentei suicídio e tal, mas fui no psicólogo, na psicóloga e ele falou que era isso, que era aquilo e não, já foi falando o que era e foi falando o que tinha que fazer e não empatizou. Sim. Eu já faço assim, ó. Eu falo, não é assim e tal, então, estamos aqui pra te ajudar, vou te ouvir, você vai trazer suas dores, mas quantos, assim, dentro da psicologia, tem profissionais que vão lá e falam assim, não, faz isso, faz aquilo e tudo mais. Né? Sim, é uma lógica diagnóstica, né? A gente vai soltando rótulo pra tudo que é canto e não consegue escutar o sujeito que tá por trás daquele suposto diagnóstico. Às vezes a pessoa tá com o ouvido tão viciado, né? De tipo, vamos supor que no consultório dela passe, sei lá, quantas pessoas com o diagnóstico, depressão e às vezes com ideação suicida, e tá tão viciado naquilo que esqueceu de ligar o empatizador, Sim, né? Exatamente. Então, assim, a gente percebe muito disso, né? Eu acho que a sua expressão foi magnífica, assim, a gente tá com o ouvido viciado, cara. A gente já escuta com pressupostos, né? Já escuta ali com preconcepções e a gente não abre espaço efetivo para escuta, né? É o que eu falo por mim, cara. Eu até comentei com você, antes de nós gravarmos aqui, que eu atendi numa clínica e era diretão. Eu tinha que ficar muito atento para não ficar com o ouvido viciado, porque, sem brincadeira, tinha dias que vinha uma galera tudo com crise de ansiedade. No mesmo dia, então na semana as pessoas tiveram toda crise de ansiedade, aí você vai você vai lá e fala tal coisa, aí o outro já vem, isso aqui, faz isso aqui, pô. Tem que ficar de olho pra você não deixar com que o seu ouvido fique viciado e você não empatize mais, porque é muito fácil. Porque vira uma linha de produção de diagnóstico, né? É isso. Tá produzindo diagnóstico e tá testando um monte de gente. Já mete F41 aí, pô. Sim, F32 aí, tudo exatamente. certo. É fácil. É fácil, né? A escuta é difícil. A escuta, você precisa se desinibir de muita coisa, né? Então, escutar um sujeito é muito difícil. Sim, né? sim. Porque... Por isso que nós somos, são raras as pessoas que conseguem, nós somos psicólogos, né? Porque, cara, por que você acha que a psicologia vence hoje? Assim, no sentido de não morrer a nossa profissão? Exatamente. Porque te ouve. Todo mundo tá carente de ser ouvido. E a gente tá na contramão de muitas perspectivas que vão surgindo, né? Então, assim, o próprio fato de a gente estar criticando uma série de movimentos aqui faz parte exatamente da postura da psicologia, né? Essa criticidade que a gente tem.